Fala aí pessoal, hoje o assunto é bem importante, mas com um tom um pouco diferente, porque depois de dias de tensão com conflitos lá fora, o mercado finalmente começou a respirar. A guerra que assustou o mundo nos últimos dias começa a dar sinais de trégua e as conversas diplomáticas avançam. O medo de uma escalada global diminuiu e com isso os mercados reagiram positivamente. Claro que essa semana teremos bastante volatilidade, mas o sentimento do mercado já melhorou e os investidores estão mais confiantes, e alguns ativos já estão mostrando isso nos gráficos. O Bitcoin, por exemplo, fez um belo fechamento semanal acima do suporte aqui da região dos 104.500, que ele não poderia perder, e assim ele fechou às 9 horas da noite de domingo. E hoje já abriu a semana desta maneira aqui, com uma barra muito forte e compradora. Dessa forma, já iniciamos a semana com as altcoins voltando a reagir forte, sinalizando que podemos ter um rally nos próximos 14 dias, então se preparem para isso. Mas nem tudo são flores. Aqui no Brasil, os impostos continuam subindo. Toda semana um imposto novo, uma novidade para nós pagarmos mais para o governo, sustentando super salários, luxos dos políticos e viagens da Janja, e assim segue a vida do brasileiro. E na surdina eles estão tentando enfiar mais uma alíquota de 17,5% sobre os criptoativos por meio de uma medida provisória que já está tramitando e pode virar lei a qualquer momento. A boa notícia e a novidade da semana é que parece que tem deputados se posicionando contra essa medida, que é um milagre na minha opinião. Então fica comigo porque até o final do vídeo nós vamos falar sobre o seguinte. Primeiro eu vou explicar o que está acontecendo nos bastidores dessa medida provisória. Segundo, vocês vão entender esse alívio geopolítico e a reação do mercado, porque está sendo positivo agora. Terceiro, a movimentação do Bitcoin e das altcoins nesse momento, que podemos ter um rally de alta nas próximas 2 semanas. Quarto, a expectativa com a reunião do Fed na quarta-feira, que vai ser uma reunião bem importante, que pode ser o gatilho para o rally de alta até o final desse mês. E número 5, o investidor fica perdido com tudo isso que acontece, né? O que fazer neste momento? Sobre isso que vamos falar aqui até o final. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o seguinte: com a tensão diminuindo lá fora e o cerco aqui apertando, você acha que o Bitcoin ele vai escapar dessa nova rodada de impostos? Comenta aí, você acha que a gente escapa dessa vez ou não vai ter jeito, a gente vai ser taxado mais uma vez? Então vamos pro fechamento semanal. Bitcoin mais uma vez fecha praticamente próximo ao 0 a 0, ficou em 107.700, muito próximo da semana anterior. S&P também ficou meio que no 0 a 0, apesar das correções que tivemos durante a semana. Eles fecharam muito próximos da semana retrasada, então o mercado foi bem lateral nas últimas 2 semanas. DXY, continuação de queda, então o dólar continua enfraquecendo e perdendo valor para as outras moedas do mundo. Ouro continua subindo muito forte, né, sendo um dos ativos que mais subiram esse ano. E agora o sentimento do mercado está mais neutro, né? Antes estávamos em fase de ganância e agora está neutro, porque com a escalada das tensões e da guerra, o mercado ele ficou um pouco mais receoso. Pegando aqui rapidamente o mercado de altcoins, né, temos alguns destaques, né? Algumas altcoins já subindo mais de 10% somente no dia de hoje, o dia ainda não terminou. A dominância do Bitcoin no semanal, ela apresenta um leve sinal de correção e enfraquecimento. Então pode ser que nas próximas 2 semanas as altcoins mais uma vez tenham um leve rally de alta. Inclusive foi exatamente isso que eu falei na live de ontem, de domingo. Para quem acompanhou, sabia que muitas altcoins estavam no fundo, até ontem estavam em regiões de acumulação e de compra, e agora as próximas semanas, como eu falei na live, seriam de alta. A tendência era de que essa semana e a próxima seria de alta, e já começamos com tudo, né? O Bitcoin ele volta a retomar alta mais forte, já está buscando aqui os 109 mil dólares, e pode ser que ainda essa semana ele rompa o topo histórico dos 112 mil. Já as altcoins, né, algumas que nós temos em carteira, por exemplo essa, ó, que acabou de dar uma confirmação de alta acima das médias, está se mantendo por enquanto acima da média verde, o que é mega importante, e ela tende, né, nas próximas semanas, se mantendo acima da média verde, ir buscar aqui a região de $1 por unidade, que é a sua próxima resistência. Então aqui ela fez um rompimento bem importante para buscar essa região. No geral, o mercado de altcoins ele trabalha dentro dessa lateralidade. Agora ele está no meio do canal, aparentemente ele vai fazer o rompimento dessa resistência da metade do canal para vir buscar o topo dessa lateralidade, e aqui vai ser uma boa região de realização para depois lá no futuro, né, em próximas correções, que deve vir lá para agosto, setembro e outubro também, deve ser um bom mês de aporte, fazer novas compras, principalmente olhando o gráfico semanal das altcoins. Então puxando aqui no gráfico semanal, né, temos o mercado de altcoins dentro de um padrão de correção, né, tentando fazer uma retomada para retornar a esse topo anterior de 1,6 trilhão de valor de mercado. Então as altcoins ainda têm espaço para entregarem essa alta de mais 35% em seu valor de mercado até a metade de julho mais ou menos, para depois fazer um movimento parecido com este daqui até o final de outubro. Então é mais ou menos isso que eu espero, porque as altcoins estão presas dentro desse caixote. Por enquanto elas estão tocando o topo superior aqui da metade do canal, que eles tocaram lá no início do ano. No final do ano eles conseguiram romper essa região e buscaram essa região do canal. Então ainda tem espaço para as altcoins voltarem para cá. Só que ela precisa fazer o rompimento primeiro desta metade do canal de acumulação. Com relação ao dólar no Brasil e no mundo, né? Temos aí o dólar cai mais uma vez com decisões do Banco Central e tensões no Oriente Médio em foco, né? Tanto a guerra quanto
quanto a decisão do Banco Central aqui no Brasil e no exterior são pontos chaves aqui para o dólar. E se nós puxarmos a variação do dólar em 2025, né, está acontecendo uma coisa bem interessante, mesmo com tudo que vem ocorrendo no Brasil, más políticas, má administração, aumento de impostos, como o Donald Trump está com políticas de desvalorização do dólar, o dólar ele vem caindo mesmo frente a todo esse cenário negativo aqui no Brasil. Então não sei o que vocês acham, mas isso daqui, na minha opinião, é temporário, porque vocês sabem que a situação do Brasil não é a situação de uma Suíça, o Brasil não é um país desenvolvido e aqui não está sendo políticas feitas para melhorar a parte fiscal e a parte da dívida do Brasil. Na verdade, o que está sendo feito é aumento de gastos e a única solução do governo é aumentar impostos. Eles não conhecem a palavra cortar. Cortar não e de jeito nenhum. Eles só sabem tributar e tributar o contribuinte. Então, por enquanto, o dólar segue em queda com relação ao real e já está em 5,54. Um ótimo desempenho para o real e uma oportunidade de acumulação de dólar, na minha opinião. Pegando agora contra o restante das moedas, né, olhando o gráfico do DXY, desde janeiro deste ano, né, desde o início da posse do Trump, o dólar ele vem nessa faixa de desvalorização e agora ele acaba de fazer um movimento muito importante, onde ele faz um toque nas médias de curto prazo e rejeita esse toque, indicando que vai ter uma continuação de queda do dólar, inclusive fazendo uma perda aqui do principal suporte. Então o dólar já desvalorizou aqui 12% no DXY e ele tende a continuar caindo ainda mais. Nesse cenário de perda de confiança do dólar e desvalorização da principal moeda da economia global, temos o ouro e outros metais em alta. Então o preço do ouro hoje, 16 de junho, ele abre em alta mais uma vez, batendo recorde antes da reunião do Fed na quarta-feira. Como o cenário da semana passada era de risk-off, ou seja, os investidores, os grandes, os países também estavam tirando dinheiro de ativos de risco e jogando para ativos seguros. Só que o dólar não está sendo mais um ativo seguro e nem os títulos do tesouro estão sendo considerados seguros pelo mercado. Tanto é que nós vimos venda dos títulos do tesouro e o dólar também ele se desvalorizou durante o período. Geralmente, né, o movimento é de correr para dólar e correr para o tesouro americano, porque seria o ativo de risco zero, né? Só que agora o mercado ele vem correndo para ouro e metais. Então por isso que o ouro continua subindo muito forte e também outros metais seguiram o ouro nessa última semana. Ouro ultrapassa euro como o segundo maior ativo de reserva global também, bateu um novo recorde. Muitas pessoas estão correndo para ouro, investidores também, países. E a prata também veio forte com uma alta relevante, batendo Wall Street. Então, ouro está ganhando do S&P 500 nesse ano por enquanto. Mas e com relação ao conflito, né? Será que eu devo comprar tudo em ouro? Será que eu fico ainda em mercados de risco, né? O que fazer agora? Porque tem gente falando já que nós estamos indo para uma terceira guerra mundial, né? Tem até aqui, ó, esse tipo de notícia, ó, Metrópolis lá, Israel versus Irã. Professor diz, esse conflito pode causar terceira guerra mundial. Então, se você ficar olhando noticiários, olhar vídeos, redes sociais, você começa a ficar com medo porque eles vendem muito susto, né? Vai vir terceira guerra mundial, vão jogar bomba nuclear. Só que na própria notícia, se você já olha aqui a parte inferior, ó, especialista em Oriente Médio afirma que não há, por parte das potências mundiais, interesse em entrar em guerra. Então, não há possibilidade de uma terceira guerra mundial. Só que nesse meio termo, né, tem lá, Israel atinge instalações de gás natural no Irã, turbulência no petróleo à vista. É claro que esse conflito, ele é terrível por parte humanitária. Só que se você olha pela ótica dos mercados, se a gente realmente fosse ter uma guerra maior, uma terceira guerra mundial, o S&P não teria corrigido só um pouquinho e o Bitcoin também não teria corrigido um pouco. Na verdade, a gente teria correções gigantescas, né? Então, se houvesse pelo menos 50% de chance de uma terceira guerra mundial, agora, o S&P 500 ele não estaria a 2% da sua máxima histórica. Ele não teria só uma correção de alguns dias. Na verdade, ele cairia mais de 30% e o ouro estaria acima aí dos $5.000 a onça e os preços do petróleo estariam acima de $100 o barril, coisa que não está acontecendo. E se houvesse aí 90% de chance de uma terceira guerra mundial, o S&P cairia mais de 50% e o ouro estaria acima de $10.000 a onça e os preços do petróleo acima de $200 o barril. Então, apesar de todas as manchetes, notícias que vocês estão vendo, os mercados dizem que estamos longe da terceira guerra mundial e nesse sentido os mercados costumam estar certos. Inclusive aqui pegando a chance de um acordo entre o Irã na parte nuclear, as chances aumentaram bastante, estava em 22% e agora já se encontra em 45% e segue subindo esse gráfico. Então logo de manhã antes da abertura dos mercados, né, os futuros já estavam subindo e o preço do barril do petróleo ele já tinha revertido a alta de 6%, já estava corrigindo o barril, né? Essa era a maior preocupação do mercado. Então só observando essa reação de hoje do Bitcoin, do S&P 500 também, ó, entregando alta e revertendo a queda, né, já dá para notar que um acordo está próximo. Inclusive já tem notícias aí sobre o Irã que está pronto para desistir do enriquecimento de urânio para acabar com esse conflito. Dessa forma o barril do petróleo, ele já
já começa a cair, né? O que é muito bom, porque ele não poderia subir, senão seria problemático para a inflação. Se nós puxarmos o gráfico do barril do petróleo, que estava vindo numa bela correção aqui, o que era muito positivo, né? Porque isso daqui é extremamente inflacionário se ele sobe. Durante o conflito da semana passada teve essa disparada, saiu desse canal de baixa, mas no dia de hoje está ameaçando cair. Nós precisamos perder a mínima desta barra aqui para a continuação de queda e para voltar aqui para o canal de baixa, né? O que não pode acontecer é o barril do petróleo. Ele tem essa queda, se segura aqui para depois continuar subindo. Esse cenário só aconteceria se tivesse uma escalada ainda maior com relação à guerra. Agora, com relação ao interesse institucional sobre cripto, né, temos a CoinShare que enviou oficialmente pedido de S1, que é um documento para um ETF de Solana. Então, dessa forma, a CoinShares ela se torna a 8ª empresa a disputar o lançamento de um ETF focado em Solana nos Estados Unidos. Então, temos mais uma aí para a lista para gerar demanda compradora em Solana, que ainda está um pouco fraca, mas pelo menos ela se segurou muito bem aqui nesse fundo e já está ensaiando uma retomada para pelo menos 164 e ela tende a vir buscar aqui os 185, que aqui é uma bela resistência para Solana no curto prazo. Michael Saylor, mais uma vez, outra semana que o cara não para, ele é imparável, continua comprando, então fez mais uma compra de $1 bilhão, de mais ou menos 10 mil bitcoins. A Metaplanet, empresa japonesa, também fez uma nova compra recentemente de aproximadamente $117 bilhões, o que deu ali 1.112 bitcoins. Dessa forma, ela já ultrapassa a Coinbase, sendo a 9ª maior detentora de bitcoins. Enquanto isso, temos a Amazon e a Walmart que podem lançar as suas próprias stablecoins, porque isso vai reduzir gastos, né, para as empresas com relação às suas operações. E ao mesmo tempo que elas reduzem gastos, elas também podem lucrar ao investir com o lastro da moeda em títulos do Tesouro Americano, como já é feito com a Tether e também com a Circle. Mais uma vez, o mercado cripto sendo um ótimo lastro para os títulos americanos, porque as empresas de stablecoins estão comprando os títulos e se tornando bem relevante na parcela aí de quem compra títulos americanos. Inclusive, as empresas que vêm adotando esse tipo de estratégia, incluindo o mercado cripto em suas operações, tem uma resposta muito boa dos investidores no preço das suas ações. Vamos ver, né, se uma adoção de stablecoins em operações vai ajudar a Amazon e o Walmart com relação ao preço das ações e maior interesse dos investidores. Mas isso é extremamente positivo e mais uma adoção para cripto. Agora, com relação ao Trump, né, toda hora tem uma coisa nova sobre ele, né, ou uma coisa muito negativa, que geralmente está sendo negativo quando ele vem tweetar alguma coisa. Também, às vezes, tem coisas positivas. Então, a Truth Social do Donald Trump, ela solicitou um ETF duplo de Bitcoin e Ethereum. Então, lá nos Estados Unidos tem os ETFs de Bitcoin e tem os ETFs de Ethereum. Esse daqui vai ser um híbrido, com 75% do capital alocado em Bitcoin e outros 25% em Ethereum. Já seria uma forma de diversificar ali para quem quer investir em Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos, comprando só a cota de um ETF. Nessa retomada do mercado, já temos os fundos de cripto registrando aí uma entrada de $1,9 bilhão nessa recuperação do Bitcoin. E podemos ver nesse gráfico, na linha amarela, que as reservas de Bitcoin nas exchanges estão próximos das mínimas históricas, né? Estamos cada vez mais baixos, ou seja, a demanda compradora ainda segue no mercado e as pessoas estão segurando os seus Bitcoins. Quando estamos nesse tipo de processo, né, assim como foi aqui, onde tem uma queda nas reservas de Bitcoin nas corretoras, isso costuma anteceder uma alta no ativo. Já quando temos uma elevação no número de Bitcoin nas corretoras, isso significa que os investidores estão vendendo e costuma ser períodos de correção do Bitcoin ou períodos mais laterais. Então, com isso, nós ainda temos espaço para uma continuação de alta do Bitcoin para ele romper o topo histórico e criar novos. Com relação ao Bitcoin, o CEO da Bitwise, né, que é uma das corretoras aí do mercado, ele falou que o Bitcoin pode absorver cerca de $30 trilhões do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, assim como vem acontecendo com o ouro nesse processo, né, de perda da confiança nos Estados Unidos e na dívida americana, né, com relação aos títulos do Tesouro. Pode ser que parte do dinheiro do Tesouro venha migrar para o Bitcoin. Mas eu acho que 30 trilhões é muita coisa neste curto prazo, né? Mas é claro que se você olhar aqui, ele está falando um prazo muito maior. Eu acredito que esse movimento realmente vai acontecer durante os próximos meses, né? Não sei se vai ser para o médio e longo prazo, mas a tendência é de que isso se intensifique. As pessoas, ao invés de investir no Tesouro Americano, elas vão optar por comprar Bitcoin. Só que 30 trilhões é muita coisa. Ainda assim, do jeito que vem o mercado, o Bitcoin ele pode atingir os 119 mil, isso se o petróleo mantiver essa correção. Ele não pode voltar a subir, senão isso vai ser prejudicial à alta do Bitcoin. Da mesma forma que para o Bitcoin, o petróleo não pode continuar subindo, para as altcoins a mesma coisa, né? E temos aqui a outra empresa comprando também e acumulando Ethereum, que vem sendo a principal altcoin acumulada por institucional. Agora, o que esperar dessa semana que é bem importante, né? Essa é a semana mais importante do mês, porque temos decisão de juros no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Na semana anterior, tivemos a briga lá do Trump e do Powell, né? O Trump chama Powell de cabeça dura e volta a pressionar por corte de juros. Então, a gente tá vendo essa novela já faz tempo e é uma novela que não vai terminar tão cedo. O Trump também disse que não vai demitir Powell mais uma vez, mas talvez tenha que forçar
forçar algo. Então eles estão nessa daí, de trocar essas farpas, principalmente o Trump com o Powell. Nessa semana, na terça-feira, tem alguns dados importantes da macro, né? Núcleo de vendas do varejo também, que são importantes. O ideal é se manter estável, a projeção é de uma queda de menos 0,6%. A anterior, ela veio em 0,1%. Essa daqui vai vir um pouco mais fraca, né? Porque é uma coisa sazonal. Não tem nada relacionado a uma recessão se os dados vierem dentro do esperado. Quarta-feira, que é o dia mais importante, 18 de junho, temos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse já é um dado importante, tem que se manter estável, não pode subir muito, senão seria ruim. Estoques de petróleo, né? Esse daqui agora ganha um pouco de relevância por conta do barril do petróleo, né? Mas esse tende a se manter estável também. Projeções econômicas na reunião do Fed, 3 da tarde, vai ser o dia mais importante. Inclusive, já anota aí que vamos fazer live no canal depois da reunião. A taxa-alvo e a projeção do mercado, né? É de 4,5% de uma manutenção. Mas o que é importante é ver o que o Powell vai falar. Depois ver a coletiva de imprensa, onde ele vai responder as perguntas. Quinta-feira, feriado dos Estados Unidos, bolsa não abre, e sexta-feira tem alguns índices da atividade industrial. Para a próxima semana, né, 18 de junho, para essa quarta, o mercado não acredita em cortes, né? Então, para a reunião de quarta faltam menos de 2 dias e o mercado não acredita em corte de juros. Só que a expectativa para um corte lá em setembro, ela vem aumentando com o passar do tempo e com os novos dados que vêm surgindo na macroeconomia. Então, temos um aumento aqui na chance de corte de juros em setembro, 17/9 é onde o mercado espera cortar os juros. Se o barril do petróleo continuar subindo, aí isso mudaria e a gente teria um processo de correção. Mas por enquanto a gente teve uma reversão na alta do barril do petróleo e os mercados responderam muito bem. Então por hora o plano é o mesmo. O primeiro corte deve vir em setembro e ainda podemos ter mais um corte entre outubro e dezembro. Com relação às liquidações do Bitcoin, né? Nessa última queda muita gente foi liquidada, apostadores de alta e de baixa, né? 6,3 bilhões de dólares foram liquidados no mercado futuro e a partir do ponto atual vai ficar cada vez mais comum ter liquidações no Bitcoin e nas altcoins. Como o Bitcoin está nesse processo de acumulação e lateralidade, dentro desta caixa aqui lateral, começa a aumentar muito o número de pessoas para serem liquidadas abaixo nesta região, principalmente dos 100 mil dólares para baixo, e muita gente para ser liquidado acima dessa região. Então, à medida que o preço ele vai lateralizando, a volatilidade ela vai aumentar. Então as altas e as baixas elas vão começar a ser mais rápidas e vão acontecer num prazo mais curto. Até que o Bitcoin ele sai dessa fase mais lateral e engata em uma tendência de alta, continuação de alta, ou uma tendência de curto prazo de queda e correção. Na minha opinião, o Bitcoin ainda assim tem espaço para tocar lá os 118, quem sabe 120 e poucos mil dólares, mas aqui já seria um topo de curto prazo para depois iniciarmos um processo de correção maior e ele buscar liquidez lá embaixo. Inclusive, se olharmos aqui onde tem apostadores de alta e de baixa, tem bastante liquidez até a região dos 101 mil dólares. Nesse curto prazo, da mesma forma que tem mais liquidez aqui em cima, ó, até a região dos 112 mil dólares. Daqui para cima não tem liquidez e daqui para baixo também tem pouca liquidez. Então o mercado ele costuma buscar a região que tem maior liquidez primeiro, ou seja, ele vai vir buscar aqui provavelmente primeiro, para depois buscar esta região lá no futuro, caindo até 101 mil dólares. Então pode ser que o Bitcoin ele chegue até 112, 113, 114 e depois volte rasgando até os 100 mil dólares. Esse é um processo natural durante essa fase que estamos de lateralidade, tá? Com relação ao Ethereum, ele tem liquidez até a região dos 2.400, depois ele tem ausência de liquidez. Já aqui para cima ele tem menos liquidez, né? Ele teria até a região dos 2.800. O ideal é que nesse rally o Ethereum ele faça o rompimento dos 2.800 e continue subindo para buscar os 3.200. Agora com relação aos novos impostos e as regras para criptos, né? O governo ele deu fim à isenção para vendas de criptomoedas até 35 mil reais. Nós falamos sobre isso no vídeo da semana passada, até formas, né, de driblar esse imposto, né, dentro da lei. E o engraçado é que naquele vídeo muita gente estava defendendo político e defendendo imposto, né? Não sei como o pessoal está defendendo isso, porque é indefensável. Um país como o Brasil não é Estados Unidos, não é Europa, não é Suíça, que muita gente estava comparando. Não, lá na Europa o pessoal tem um imposto muito maior do que aqui no Brasil. Não, nos Estados Unidos o imposto é muito maior do que no Brasil. Não sei o que vocês estão reclamando, é normal ter esse imposto. Só que o Brasil, olha a diferença de país e o que a gente recebe. Então não tem como comparar, então não tem como defender imposto. E por que os políticos, né, estão de olho no mercado cripto? Básico, fatores básicos. Ano que vem, ano de eleição, e eles precisam de voto e de dinheiro. E para conseguir voto, eles usam dinheiro. Então é uma conta matemática básica. E como eles não sabem cortar gastos, eles só sabem gastar mais, e eles querem ganhar mais tributando. E essa nova MP, eu falei lá naquele vídeo, ele pune empresas brasileiras de cripto e favorece concorrência estrangeira. Ou seja, as pessoas vão parar de operarem nas corretoras nacionais e vão migrar o dinheiro para as internacionais. É isso que vai acontecer se isso for aprovado. Porque nós temos lá um deputado que é o Eros Biondini, que ele apresentou a emenda para barrar a taxação do Bitcoin e das criptomoedas. Então tem algum
algumas coisas, algumas forças contra essa taxação. Não sei qual vai ser a força disso daqui, não conheço esse deputado também para saber o que ele já fez no passado, mas a verdade é que se ele está indo contra, nós devemos apoiar. Não tem como defender imposto, não sei como a galera defendeu o imposto. Essa MP também que vai tributar, eles reconheceram o direito de autocustódia de ativos virtuais, porque eles querem tributar autocustódia, inclusive, mas da mesma forma que eles fazem isso, eles reconhecem o direito de autocustódia. Por enquanto, né? Por enquanto. E essa reforma do imposto de renda via MP, ela planta a semente de recessão econômica grande em 2027. Então existe uma tese de que o Brasil em 2027 ele vai quebrar e muitos serviços públicos vão parar, porque não vai ter dinheiro para sustentar o nível de gasto que nós estamos hoje, né? Porque hora ou outra a dívida ela vai chegar num teto de 100%, coisa que estamos a caminho disso, né? Mas ela ainda não chegou. Se eu não me engano, a dívida está em 7,5 trilhões de reais. Em breve ela vai chegar em 100% e isso deve acontecer ali em 2027. E aí, nisso, o Brasil ele vai ter problemas. Então, o que o investidor deve fazer agora, nesse curto prazo, né? Hora de vender? Hora de comprar para aproveitar essa alta, né? Ou o caos ele está instalado, eu vou sair de tudo e vou para renda fixa? O que fazer? Bitcoin ele segue muito bem no cenário atual, em plena tendência de alta e não há motivo nenhum para você acreditar em bear market ou em grandes correções nesse momento. Só que da mesma forma que o cenário é positivo, o ideal é sempre vender quando o ativo ainda está subindo e não vender tarde demais e fazer uma saída de emergência. Por enquanto, nós estamos naquele modo monge e só aguardando o ativo continuar a alta. Outra coisa, quando a gente tem essas fases de medo, né, o ideal é usar o medo do curto prazo para comprar barato. Então tomem essa tabela como um ensinamento para vocês como investidores. Eu até citei ela na live anterior, só que eu não tinha tabela e agora eu puxei para vocês darem uma olhada. Esse daqui é o desempenho do S&P 500, do ouro e do Bitcoin em grandes eventos geopolíticos, né, quando esses eventos fazem preço e trazem correções. Tivemos a escalada do Irã lá em 2020, em 3 de janeiro. Depois de 10 dias, né, do período de correção, o S&P 500 ele já estava com retorno de 2%, o ouro voltou a ficar no 0 a 0 e o Bitcoin ele já tinha um retorno de 12%. Depois de 60 dias do evento, né, o S&P ele teve uma correção de 7%, já não estava relacionado a esse evento. O ouro ele teve uma alta de 8% e o Bitcoin teve uma alta mais impressionante ainda de 20%. 11 de março de 2020, quem lembra disso daí? 10 dias depois do evento, o S&P estava com uma queda de 20%, o ouro de 9% e o Bitcoin de 25%. 60 dias depois do evento, o S&P teve uma alta de 2%, o ouro 3% e o Bitcoin 21%. Pegando aqui, ó, invasão da Rússia e Ucrânia 2022. 10 dias depois do evento, o S&P teve um retorno de 1%, o Bitcoin teve menos 6% e o ouro 2% de alta. 60 dias depois, 3% no S&P, 9% no ouro e 15% no Bitcoin. Se você reparar, depois de 60 dias, o ativo que mais sobe e tem a melhor recuperação depois desses eventos geopolíticos que trazem correções e incertezas no mercado, o pessoal fica com medo e acha que vai cair para sempre os ativos de risco. O Bitcoin ele tem a maior recuperação histórica, né? Se pegar aqui 2020, né, o Bitcoin teve uma recuperação depois de 60 dias de 131%. Na crise de 2023 foi uma recuperação de 33%. Então esse é o melhor ativo, né, para uma recuperação pós esses eventos geopolíticos. Por isso, né, que você deve usar esses medos de curto prazo para comprar barato. Mas essa janela, na minha opinião, ela já está se fechando. Aproveite o rally de alta das altcoins os próximos 15 dias para realizar lucro e fique de olho no Fed nesta quarta-feira que vai ser bem importante. Pegando os comentários do vídeo anterior, seu vídeo sobre imposto foi excelente, assinei o canal, uma confirmação. Em uma Cold Wallet considerada Brasil, certo? Pode considerar que a Cold Wallet, como ela está dentro do território brasileiro, que ela pode entrar dentro da regra das corretoras nacionais, posso usar o mesmo processo para baixar o preço médio, trades no final do mês até R$34 mil, até o dia 30 de 12 de 2025? Pode fazer isso usando uma Cold Wallet também. Tem contadores que consideram a Cold Wallet como exterior, mas da mesma forma que tem contadores que consideram, principalmente contadores de cripto, que consideram a Cold Wallet como sendo Brasil, porque ela está dentro do Brasil, né, o dispositivo físico. Então sim, dá para fazer essa operação. Só fique muito atento para não ultrapassar dos 35 mil se você fizer outras operações ao longo do mês. Mas fazendo esse processo, né, aumentando o preço médio sem mudar a quantidade de Bitcoin ou de cripto, dá para fazer tranquilamente. Só esteja muito atento a isso, porque já teve gente que foi fazer essa operação lá próximo da meia-noite, estava cansado, dormiu e esqueceu de comprar e no dia seguinte o Bitcoin ele disparou em alta e aí perdeu um pouco o timing de recomprar o Bitcoin. Então só fique atento a isso, tá? Para você não dormir aí se fizer próximo da meia-noite. Até agora não vi bull market nenhum. Cara, não sei onde você está olhando, só se eu estiver olhando para ações do Banco do Brasil, porque nós já estamos há 3 anos no Bitcoin em bull market, em pleno ciclo de alta. Desde 2023 nós estamos em mercado bull, em fase de expansão de preços, né? Então não sei de onde você tirou esse comentário. E é justamente por estar há 889 dias em bull market, em um período de alta, que eu considero ser uma boa fase de realização
agora, né? As próximas semanas serão boas fases de realização. Eric, se eu segurar minhas altcoins até o final do ano, será que sobe pelo menos igual ao final de 2024? É possível, só que você tem que ver qual é a altcoin que você está segurando. E eu prefiro realizar agora nos sinais que o mercado vão dar de realização nessas próximas semanas, para ter caixa para mim comprar barato nas próximas correções, porque não vão ser 6 meses de alta e as altcoins não vão cair de jeito nenhum. Provavelmente nós teremos esse mês de alta, junho, pode ser que o mês de julho ainda seja de alta, mas agosto, setembro e o início de outubro até a metade do mês tendem a ser meses de correção. E nesses meses de correção as altcoins podem cair a 80% do preço atual. Então eu prefiro ficar com o dinheiro em caixa, realizar agora para recomprar melhor, mais barato lá no futuro, principalmente no mês de outubro. Aí sim, entre novembro, dezembro e janeiro do ano que vem, podemos ainda ter mais um rally de 3 meses de alta, só que não vai ser toda altcoin que vai voltar ao topo de 2024, porque o mercado muda rápido de narrativa e 6 meses para ficar segurando a mesma altcoin eu já acho muito arriscado. Por isso que eu consideraria realizar agora nessas próximas semanas, para depois recomprar na próxima grande correção. Essa é a minha opinião, mas você tem que tomar a sua e não acreditar em nada do que eu falei, tá? Faça seu próprio estudo para tomar a sua própria decisão. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar atualizado sobre cripto, macroeconomia e para onde nós vamos, né? Se vamos continuar subindo ou vamos cair utilizando aqui a nossa bola de cristal. Mas é isso e te espero no próximo vídeo. Falou!